Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedora do Leão. Eu quero tratar com você nesse vídeo ainda sobre esse jogo do Palmeiras contra o Fortaleza pela ida da oitava de final da Copa do Brasil. Eu quero voltar a esse tema, porque de fato eu fiquei muito preocupado com o que aconteceu dentro de campo. Assustado, assombrado com o comportamento do Fortaleza. Comportamento evidentemente prévio ao jogo, claro. Porque dentro de campo foi muito previsível que a desorganização tática da equipe em alguns momentos é que ela acontecesse, em virtude da escalação levada a campo pelo técnico Juan Pablo Voivoda. De onde veio aquela escalação? Ele bancou aquela escalação sozinho? Ou aquilo também foi fruto ali de um debate, né, entre o Voivoda e os dirigentes do Leão? Por acaso o Fortaleza resolveu desistir da Copa do Brasil? Por acaso o Fortaleza deixou de lado a Copa do Brasil, que é uma competição tão importante para o clube? Por acaso o Fortaleza achou que precisa priorizar algumas competições? Como o Palmeiras é um gigante do futebol brasileiro, valia muito mais a pena deixar de lado essa luta e lutar no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana para que a equipe consiga ter boas campanhas. Por acaso o Fortaleza chegou a essa conclusão? Porque se chegou é lamentável. Porque se chegou, isso aí na verdade é um tapa na cara do próprio projeto do Fortaleza. Eu evidentemente não estou falando que isso aconteceu. Eu estou fazendo aqui, na verdade, algumas perguntas, né? Será que isso de fato aconteceu? Foi muito estranho. Foi muito estranho. Foi, em vários aspectos, inaceitável o que aconteceu. E acho que isso é muito importante aí, também para nós pensarmos o seguinte. Concluímos o seguinte. Se nós olharmos para o que é hoje a torcida do Fortaleza, o amor, o carinho, o apego, a fidelidade do torcedor do Leão ao seu clube, precisamos combinar. Se por acaso houve algum combinado ali para deixar de lado a Copa do Brasil, isso é uma traição aos torcedores. Traição não a uma torcida qualquer, mas traição a uma das grandes torcidas do futebol brasileiro, uma das mais fiéis, uma das mais empoderadoras, uma torcida que realmente me emociona muito, apenas pelo ato de torcer pelo Fortaleza. Eu já fico emocionado com a torcida do Fortaleza pela maneira como ela consegue torcer pelo Leão. E depois de tudo que essa equipe, que essa torcida sofreu, na Série C em anos tão complicados, e também na Série B, tudo que o Fortaleza está entregando agora, ainda é pouco. Ainda é pouco para o que essa torcida merece. Ainda é pouco diante daquilo que a torcida fez pela equipe quando ela estava no momento ruim. Se neste momento ela vive uma situação bastante interessante, ela precisa ainda entregar muita coisa que ainda está devendo para o torcedor. É isso. Então, veja, se por acaso o Voivoda bancou sozinho essa escalação aí, é que vem de uma percepção. Porque a escalação ela vem de uma percepção. Qual a percepção? A gente não está nem aí para a Copa do Brasil. Se por acaso o Voivoda bancou isso sozinho, ele foi irresponsável. E ele tem que ser chamado a atenção. Ele tem que ser cobrado por isso. Não precisa ser uma cobrança pública, mas os dirigentes do Fortaleza precisam chamá-lo e fazer uma cobrança para ele. Voivoda, que história é essa de você desistir da Copa do Brasil? Porque na prática foi uma desistência. E se por acaso foi o combinado do Juan Pablo Voivoda com a direção do Fortaleza, também é muito sério. Porque aí é uma traição conjunta de comissão técnica e também dos dirigentes, e aí no caso mais dos dirigentes, em relação aos torcedores. E isso machuca, tá? Só a ideia de que isso possa ter acontecido machuca profundamente. Eu não quero saber se isso aconteceu. Agora, alguma coisa aconteceu. Porque não é possível que tenha vindo apenas da loucura, da iniciativa, né? Assim, circunstancial, algo que visitou a cabeça do técnico em um certo momento. Não é possível que tenha vindo disso. A escalação, volto a dizer, que é fruto de uma percepção do que era este jogo contra o Palmeiras. Veja, gente, eu não estou falando apenas da entrada do Zanocelo, que é um jogador que nunca deixou nenhum sinal de que possa ser um jogador importante para o Fortaleza nos momentos em que ele entrou em campo. Contudo, isso não impede o Voivoda de bancar o Zanocelo como titular em algumas partidas, para ir empoderando o jogador, para ir fazer com que ele ganhe confiança, tal, não sei o quê, para que ele cresça, para que ele se construa no Leão. Não tem nenhum problema disso, ele só não podia fazer isso nesse jogo. Se ele nunca tinha feito isso, não podia fazer nesse jogo. Entende? O Pikachu é um jogador que também não vem jogando todas as partidas em alto nível. É uma partida que ele joga bem, outra partida que ele não joga bem. Ainda
parece que não se decidiu se está no Japão ou se está em Fortaleza. Não dá para saber se ele já desembarcou mesmo em Fortaleza. É um jogador que pode perfeitamente ser utilizado do banco de reserva no segundo tempo da partida. Porque aí ele vai entrar e pegar uma equipe adversária mais cansada, o que pode facilitar o seu jogo. Agora, ele não tem jogado tudo isso para que no jogo desse ele seja bancado como titular. O Romarinho, aqui naquele setor esquerdo ali, o Moisés estava no banco, mas o Romarinho, até em virtude de que o Romarinho, a despeito do último jogo, que não foi bem, a despeito de alguns momentos aqui parece que ele quer voltar a ser aquele jogador, né, apagado dentro de campo, mas mesmo com tudo isso, o Romarinho é um jogador com bons números e bons desempenhos nessa temporada de 2023, até que se justifica. Eu, evidentemente, se fosse o Vojvoda, eu iria evidentemente com o Moisés, não sou o Vojvoda, claro, né? O Vojvoda é uma entidade, né? Eu sou apenas aqui um humilde youtuber, né? Mas 70% de chance do Moisés, 60% de chance do Moisés, o Moisés tem que ir a campo. O Moisés tem que ir a campo. Porque ele com 60% de condições, ele é melhor, por exemplo, do que o Romarinho. E por que o Moisés deveria ter ido a campo? Porque era uma final. Final de quê, José Novales? Final da Copa do Brasil, antecipada. Mas muito mais que isso, final também para este momento que o Fortaleza vive. Porque a questão é a seguinte, passa muito pelo seguinte, olha, veja, não é que Fortaleza precisa obrigatoriamente ganhar a Copa do Brasil. Não é que o Fortaleza tem essa obrigação toda, absurda, de passar pelo Palmeiras. O que não dá para aceitar é que o Fortaleza deixe de lado a luta, deixe de lado a busca dessa possibilidade. Não dá para aceitar que o Fortaleza olhe para esse jogo, descarte o jogo porque é o Palmeiras. Não dá para aceitar um negócio desse, gente. Não tem cabimento. E para a construção desse perfil de clube diferenciado, e para que esse clube, tão importante no futebol brasileiro, né, tome o lugar de um clube grande aqui do Sudeste, né, ou que caminhe junto com outros gigantes aqui do Sudeste, para que ele coloque na perspectiva da sua torcida, da comunidade do Fortaleza no geral, jornalistas, dirigentes, torcedores, para que coloque na perspectiva de toda essa gente aí a possibilidade de títulos, para que tudo isso seja possível. Fortaleza jamais pode desistir de competir e de querer ganhar. Fortaleza jamais pode olhar para uma equipe como o Palmeiras, né, e desistir. E se perder do Palmeiras mesmo tentando? Ora, ganhou know-how na tentativa. O Fortaleza vai ganhar know-how na tentativa e vai ganhar respeito. Porque se fosse um jogo contra Corinthians da vida, que tá mal, tá caindo pelas tabelas, tá horrível o Corinthians perderia lutando contra o Palmeiras. Se fosse contra o São Paulo, a mesma coisa. Se pega o Santos, coloca para jogar contra o Palmeiras, o Santos está num momento terrível. Os jogadores vão fazer de tudo, gente, porque é uma final, é um jogo importante. Entende? Se jogasse o Fluminense contra a equipe do Palmeiras, seria um jogo realmente muito difícil para o Palmeiras, o Atlético Mineiro, assim tal. Olha só, tá falando dos gigantes aqui do Sudeste / Sul, né? Internacional, Grêmio. Ou o Fortaleza entende que ele é igual a esse time, ou que pelo menos pode ser igual a esse time, ou então esse projeto vai caminhar para trás. Agora, para entender que pode sim frequentar o mesmo degrau dessas equipes que eu citei, precisa querer competir diante do Palmeiras, precisa querer vencer o Palmeiras. Agora, para querer vencer o Palmeiras, você não pode ir com um time alternativo, que nunca jogou, com a formação que não jogou, justo no jogo contra o Palmeiras. Nada, absolutamente nada justifica isso. Você colocar o Zanocelo, que ainda não entendeu direito o próprio modelo de jogo do Fortaleza, como titular, responsável por um setor do campo tão importante que é o meio de campo, isso foi demais. Foi de uma irresponsabilidade monstruosa do técnico Juan Pablo Vojvoda, gente. Então, o que o Fortaleza quer entregar para o seu torcedor? Felicidade? O que ele quer entregar para o seu torcedor? Frustração? Ora, isso aí é uma maldade absurda. Isso é uma crueldade. Entregar frustração para esse torcedor é uma crueldade. Quando o Corinthians hoje entrega frustração para o seu torcedor, que é o que está acontecendo no momento, é crueldade. Mas o que o Corinthians já entregou de tão, em termos de conquista, tão importante para o seu torcedor, alivia um pouquinho. Agora, Fortaleza não. Fortaleza, na verdade, no momento das dificuldades, teve essa torcida aí, dando uma força, prestigiando, amando o clube,
E é muito por causa disso que o Fortaleza também está nesse momento. É muito por causa disso que o Fortaleza vive esse projeto de hoje. Não é somente por causa do Paes e de outros dirigentes. É também por causa da torcida do Fortaleza. É também por causa da qualidade do amor, né, do afeto, da fidelidade do torcedor e da torcedora do Fortaleza ao seu clube do coração. É também por causa de tudo isso que o Fortaleza vive o seu momento de glória. Vive este momento. E por causa de tudo isso, em nome de tudo isso, não pode desistir de querer ter mais glórias. Não pode querer caminhar um pouco mais para frente. Não pode querer desistir de disputar e tentar vencer o gigante, porque se perde no Palmeiras lutando, né? Os elogios seriam muito grandes, né? O carinho, a admiração pelo Fortaleza aumentaria muito. Hoje nós teríamos nas redes sociais os torcedores do Palmeiras falando: olha, nós vencemos um jogo ontem com muita dificuldade diante de um adversário muito bom. Muito bom. Esse Fortaleza é muito bom. Contudo, os comentários não são esses. A maior parte dos comentários é de que, tá vendo, eles não eram tudo isso. Era para ganharmos demais. Tá vendo, na hora H, o nosso time e tal. É isso que tá comentando. Entende? Porque o Fortaleza merece, porque foi esse comportamento que o Fortaleza teve. Então é inaceitável um negócio desse. E os dirigentes precisam ter um comprometimento maior com aquilo que eles querem de fato entregar para o seu torcedor e para a sua torcedora. Não pode ser o que aconteceu, gente. Não dá. E eu não estou falando só de Zanocelo, de Pikachu, estou falando também de outros jogadores. A formação, né? Um comportamento praticamente de linha de 3 ali na defesa, que também não estava acontecendo tanto. Você bancar, por exemplo, ali, né? E outra coisa importante aí, além da escalação ter sido errada, o próprio técnico, ele não muda. A equipe vai para o intervalo perdendo 2-0, ele não muda a equipe no intervalo, gente. Ele não mudou o Fortaleza no intervalo. O que significa que ele ou estava contente com o que estava acontecendo, ou estava tudo dentro do planejado, a gente pede, a gente vai ser eliminado mesmo, está tudo muito bem. Ou ele estava confiando excessivamente na qualidade da sua conversa ali no vestiário, o que é um absurdo, porque naquele momento não era para ele, Vojvoda, se portar tanto com ele, Vojvoda, se portar tanto com o seu discurso, tinha que se portar muito mais com Fortaleza. Não era ele que estava em questão, não era a qualidade da conversa dele que estava em questão, tinha algo muito mais importante em questão naquele momento. O destino do Fortaleza na Copa do Brasil. Então, quando ele não muda a equipe ali, ele também assina por essa crueldade praticada contra as emoções dos torcedores e torcedoras do Leão. Perguntas importantes devem ser feitas ao técnico, né? Agora, eu suspeito que as respostas vão ser sempre blasé, não vão ser respostas verdadeiras, porque nessa hora ninguém fala muito a verdade, não. É lamentável o que aconteceu. É lamentável. Foi decepcionante. Foi frustrante. Foi doloroso. Eu não esperava isso no Fortaleza. Não esperava. Não adianta nada no próximo jogo ir com força total, ganhar o jogo, até porque se isso acontecer, vai ficar muito claro que na verdade teve ali, né, um desprestígio à Copa do Brasil. Um clube grande jamais pode deixar de lutar. Tem que cair lutando e não entregando de forma tão pavorosa e vergonhosa como aconteceu no Allianz Parque diante do Palmeiras. Foi triste de ver. Esperemos que o Fortaleza mude isso aí, né? Porque, na verdade, a Fortaleza ensinou todos nós a amá-lo muito mais a partir do que ele está fazendo dentro de campo, a partir das suas lutas, a partir das lutas, às vezes quase em glórias, né? Que são revertidas muitas vezes ali em triunfos. A Fortaleza nos ensinou a amá-lo muito mais por causa disso, nessas últimas temporadas aí, do que quaisquer outras coisas. Então não dá para, neste momento, aceitarmos uma equipe que entrega uma competição como a Copa do Brasil. É isso.